Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021. Essa a semana 3 do PET 2. Não se esqueçam que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas aí do PET 2021 feitas até agora. E que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Por isso, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curta, comente e compartilhe com os colegas de vocês. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, o tema aí, mudanças no Brasil provocadas pela presença da corte portuguesa, processo que levou à proclamação da independência. Vamos relembrar aí nossa última aula falando sobre a vinda da família real. Então, na semana passada, a gente falou bastante aí sobre a vinda da família real. Vamos relembrar algumas coisas aí. A família real veio para o Brasil por causa das ameaças da França, né? A França, que na época, né, disputava aí com a Inglaterra, a França controlada por Napoleão, queria acabar com a Inglaterra. E como ela não conseguia acabar por guerra, né, porque a Inglaterra é uma ilha e a França não tinha uma marinha boa o suficiente para isso, a França decide decretar o bloqueio continental e tentar acabar economicamente com a Inglaterra. Então, o que a França fez? Ela proibiu todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte falou assim, quem comercializar com a Inglaterra, eu vou pegar o meu exército e vou invadir o seu território. Bom, Portugal vai ficar numa situação bem complicada, porque o governo francês, né, queria que Portugal aderisse ao bloqueio continental e parasse de comercializar com a Inglaterra. Só que a Inglaterra, né, que não era boba nem nada, chamou Portugal no canto e falou assim, se você parar de comercializar comigo, quem vai bombardear a sua capital sou eu. Então, você pode escolher aí o que você vai fazer. A corte portuguesa, então, entre a França e a Inglaterra, tomou a decisão aí mais corajosa de todas, fugir, né? Então a família real vai fugir aqui para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra, né? A Inglaterra vai ajudar a família real a vir aqui para o Brasil, né? Portugal vai ficar, a população, né, principalmente a população mais pobre, sem recursos, vai ficar por lá. Os ricos vão todos vir para cá junto com a corte, vão trazer aí todas essas riquezas, né? Portugal vai ficar na miséria e vai acabar sendo invadida pelo exército francês, né? Vai acabar sendo governada, né, por um tempo, controlada aí pela França. Enquanto isso, a família real vem viver aqui no Brasil, vem para a colônia. E aí a gente vai ter várias mudanças acontecendo aí no Brasil. Lembrando que quem trouxe a família real para cá, quem ajudou a trazer foi a Inglaterra. Então, o governo, né, de Portugal tinha que dar alguma coisa em troca. O que foi isso? Foi a abertura dos portos, né? Na semana passada a gente viu aí sobre isso. Reino Unido, Portugal e Algarves. Pessoal, o que vai acontecer? O Napoleão Bonaparte vai ser derrotado aí, finalmente vai perder o seu poder em 1815. Os países vão se reunir no Congresso de Viena. Para quê? Para delimitar novamente as suas fronteiras. Porém, né, para os monarcas, para os reis participarem do Congresso de Viena, né, os seus representantes, né, pudessem participar do Congresso de Viena, o rei deveria estar em seu território. Acontece que o rei Dom João, né, o regente Dom João, porque na época era a mãe dele, que era a rainha, mas como ela não tinha condições de governar, quem governava era ele, estava aqui no Brasil. Então eles precisavam de uma saída para isso. Além disso, os portugueses vão começar a fazer uma pressão, né, na família real, falar assim, olha, vocês têm que voltar para cá, Napoleão já foi embora, vocês podem voltar para a Europa. O que vai acontecer? O príncipe regente, Dom João, né, ele vai responder a essa pressão, transformando o Rio na capital do Império Colonial Português. Com a assinatura em 16 de dezembro de 1815 do decreto que levou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Então, olha a saída dele aí. Então, o Brasil não era mais colônia, o Brasil era Reino Unido a Portugal. Por isso, ele estava, sim, no território do país. Então, ele poderia participar, né, os seus representantes poderiam participar do Congresso de Viena.
Quem não vai gostar nada disso vão ser os portugueses. Eles vão pensar assim, como que o Brasil, que era uma colônia, agora ele é Reino Unido, como que a capital do Império Português é na América? Não, isso não pode acontecer. Bom, após a morte da rainha de Portugal, Dona Maria, em 1816, o príncipe regente Dom João torna-se com o nome de Dom João VI, em fevereiro de 1818, o coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Então agora sim, né, o Dom João VI ele é rei, né, porque antes ele era só o príncipe regente. A permanência na corte do Rio de Janeiro gerou para os cofres públicos enormes despesas extras pagas com a criação de novos impostos, inclusive com a criação de uma taxa anual destinada à reconstrução de Portugal após a expulsão dos franceses. E isso gerou insatisfação entre os colonos. Então, né, manter essa máquina, né, da coroa portuguesa aqui no Brasil custava caro. Né, e quem que ia pagar isso? Os colonos, né? Então, a população do Brasil que ia pagar esses impostos. Além disso, o governo português vai fazer alguns impostos extras para pagar a reconstrução lá de Portugal. Acontece que os brasileiros vão então organizar uma revolta, né, na região Nordeste aí, olha só. A Revolução Pernambucana ocorreu em 1817 em Pernambuco e se espalhou por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Foi um movimento republicano e separatista, ou seja, eles queriam separar o Nordeste brasileiro e formar uma república. A elite agrária local estava extremamente satisfeita com os prejuízos provocados com a crise da produção do açúcar. Os revoltosos chegaram a organizar um governo provisório e a convocar uma Assembleia Constituinte. A repressão ao movimento foi organizada na Bahia e no Rio de Janeiro. Os rebeldes permaneceram no poder por 75 dias, de 6 de março a 19 de março de 1817, quando finalmente foram vencidos. Então, toda essa insatisfação, né, com esses gastos, com esses impostos, além de uma crise na produção do açúcar, vai fazer com que o Nordeste aí se revoltasse, né, e eles chegaram, né, a permanecer no poder, né, a montar justamente esse governo aí, ficaram 75 dias. E aí depois o governo, né, do Dom João, o governo português, vai mandar as tropas e vai acabar derrotando aí esses revoltosos. Pessoal, agora eu vou falar um pouco da Revolução Liberal do Porto. Eu falei para vocês que Portugal tinha ficado abandonado lá quando a família real veio para cá. Quando Napoleão foi derrotado, né, eles esperavam que o rei voltasse para lá e o rei não voltou. Então, né, em 1820, eles fizeram uma revolução. Olha só. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento ocorrido em 1820 na cidade do Porto, em Portugal. Entre várias reivindicações, os integrantes exigiam a promulgação de uma Constituição e a volta da corte portuguesa que se encontrava no Brasil. Então eles queriam que o Dom João voltasse para lá e que o Brasil voltasse a ser colônia. Né? Eles queriam então uma assinatura de uma Constituição que garantisse aí que o Brasil ia voltar a ser colônia. Pressionado, Dom João VI acabou voltando para Portugal com parte de sua família, com parte da nobreza, no dia 25 de abril de 1821. No Rio de Janeiro, deixou seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, o Dom João VI, né, quando ele viu, né, que ele corria o risco de perder a coroa de Portugal, ele volta para Portugal. Porém, né, ele sabia que se ele fosse embora e não deixasse ninguém aqui, corria o risco, né, de alguém fazer independência, do Brasil começar algum movimento de independência, talvez até um movimento republicano. Então, ele deixa o filho dele, o Dom Pedro. Então, ele deixa o Dom Pedro aqui e volta para Portugal. Portugal pressionava pela subordinação das províncias brasileiras diretamente às cortes de Lisboa e não a Dom Pedro. Então as cortes em Lisboa estavam reunidas, né? Então as cortes eram as reuniões, você tinha representantes, né, de diversas regiões, e eles estavam então tentando fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Só que o Dom Pedro estava aqui no Brasil. Então eles queriam que as províncias fossem subordinadas às cortes e não ao Dom Pedro.
vai começar a rolar lá no Rio de Janeiro um abaixo-assinado, né, pedindo para o Dom Pedro ficar, um abaixo-assinado que vai contar aí com 8.000 assinaturas, um número muito grande para a época. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, mesmo pressionado, o Dom Pedro decide ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido aí como Dia do Fico. Então, olha só, o Dom João voltou para Portugal, o Dom Pedro ficou aqui. As cortes portuguesas começaram a pressionar: Dom Pedro, você tem que voltar, Dom Pedro, você tem que voltar. E o Dom Pedro fala assim: não, eu vou ficar no Brasil. Em viagem para a província de São Paulo para obter apoio, quando estava com suas tropas às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro recebeu um comunicado por escrito das cortes de Lisboa, revogando os decretos do príncipe e exigindo seu imediato retorno para Portugal. Dom Pedro não viu outra saída a não ser a proclamação da independência. Era 7 de setembro de 1822. Então, o Dom Pedro, né, estava andando pela província de São Paulo procurando mais apoio. Ele vai receber um documento, né, das cortes lá de Lisboa, das cortes lá que vinham direto de Portugal, falando: olha, você tem que voltar para cá imediatamente, nada do que você decidiu aí, tudo que você decidiu vai ser revogado. Ele então não vai ver outra saída e vai declarar a independência do Brasil, né? Então ele vai declarar lá independência ou morte. Depois de guerras de independência que duraram 3 anos, Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1825, exigindo o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras, que Dom Pedro pediu emprestado a banqueiros ingleses. Então, depois de algumas guerras aí, né, de algumas regiões com tropas portuguesas, o Brasil vai ter a sua independência reconhecida por Portugal, quando o Brasil pagou, né, uma multa, né, aí de 2 milhões de libras. E quem vai emprestar o dinheiro? Os ingleses. Pessoal, aí a gente tem uma linha do tempo, olha só, como que o bloqueio continental, depois a transferência da família real para cá, a abertura dos portos, elevação do Brasil a Reino Unido, Revolução Liberal do Porto e então a proclamação da independência do Brasil. Então, esse processo começa com a vinda da família real para cá. Por isso que é um movimento, né, um momento tão importante da história do Brasil, ok? Agora vamos às atividades, pessoal. Como ficou Portugal enquanto a coroa portuguesa permaneceu no Brasil? Já comentei com vocês que Portugal ficou largado, né? Então, olha só, Portugal era governado por uma junta presidida por Lord Beresford, que comandava o exército e mantinha sob seu controle a nação portuguesa. A economia vivia um momento de profunda crise, o comércio estava decadente, as cidades destruídas por causa das lutas com os franceses e as manufaturas portuguesas não tinham condições de concorrer com as inglesas. Então Portugal estava lascado, né? Estava lá todo destruído, a economia destruída e a família real aqui no Brasil. 2. Quais as consequências para o Brasil e para Portugal provocadas pela elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves? Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil deixava de ser uma simples colônia e se igualava a Portugal, pelo menos juridicamente, né? Então, na lei, o Brasil não era mais colônia, né? Ele estava igualado aí a Portugal e a capital, né, do reino estava aqui, né, lá no Rio de Janeiro. 3. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? A Revolução Pernambucana de 1817 aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial e foi um movimento de caráter separatista e republicano, né? Por que isso é importante? Porque eles queriam se separar, né, do Brasil, formar uma república independente, que manifestou insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades sociais existentes. Então essa aí foi uma tentativa, né, de se fazer uma região independente, né, um país mesmo, né, na região lá do Nordeste. Agora a gente tem aí, né, a gente tem um texto no PET, aí tem uma outra pergunta aí, outra número 1. Descreva no espaço abaixo uma comparação das duas imagens, levando em conta a ideia que cada artista quis retratar da figura de Dom Pedro. Então a gente tem duas pinturas aí, né? Uma feita aí pelo Pedro Américo, lá em 1888, e uma feita pelo François Renaud Montreaux, de 1844. Primeiro, pessoal, a gente sempre tem que imaginar que uma imagem, ela quer mostrar alguma coisa. Toda imagem, ela quer representar alguma coisa. Quando você faz uma imagem, você está querendo passar uma ideia.
Na realidade, a gente sabe que o Dom Pedro tem até algumas histórias mais engraçadas a respeito dessa viagem dele. Ele diz que ele estava, né, com uma dor de barriga há vários dias. Ele estava, na verdade, montado em uma mula, que era mais confortável para viagens longas. Então ele não estava todo bonitinho, assim, né, todo engomadinho, não. Mas eles não iam representar, né, a declaração de independência do Brasil dessa forma. Então, né, eles fizeram aí. Então, tá pedindo para analisar. Olha só, essa imagem do Pedro Américo, o Dom Pedro, né, que é esse aqui, ó, ele parece muito valente, né? Ele tá pronto aí para enfrentar qualquer um que venha ir contra o que ele está fazendo, né? Ele muito corajoso, né? Mas não tem uma participação popular, né? Se você observar, a população está aqui no cantinho, ó, né? Observando só. Já a imagem desse lado de cá, ó, de 1844, do François René, mostra um Dom Pedro mais próximo da população, né? Mostra como a população está perto do Dom Pedro, como a população apoiou e como a população está feliz aí com o Dom Pedro, ok? Então, justamente esses comentários, justamente essas descrições que é para vocês fazerem, né? Então, a imagem feita por Pedro Américo procura retratar a cena como um momento épico. Dom Pedro parece enfrentar os portugueses com coragem e bravura. Na imagem de François, vemos um Dom Pedro próximo ao povo que conta com apoio popular. Então são imagens que querem passar uma imagem. Uma de Dom Pedro corajoso, que enfrentou todo mundo, e a outra do Dom Pedro próximo da população. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo qual a sua cidade para eu mandar um salve aí no próximo vídeo. Muito obrigado, as referências que eu utilizei. Até a próxima. Valeu!